Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa live. Me confirmem aí se vocês me escutam, se me ouvem bem. E aí? Oi, Vitor, tudo bem? Me confirma aqui também. Voltou? Tá ouvindo? Que bom vocês estão ouvindo. Então, hoje nós vamos falar sobre princípios para fazer um planejamento anual assertivo. Vou dar um tempinho aqui, esperar algumas pessoas entrarem, mais pessoas entrarem, né? Começamos agora. Tudo bem comigo? Espero que tudo bem com você também. Tá bom? Então, eu fiz semana passada uma enquete aqui no meu Instagram perguntando quem já tinha feito o planejamento anual. E na verdade, a maioria das pessoas respondeu que não sabe nem por onde começar. E vocês sabem qual é a importância de um planejamento anual? Me digam aqui, vocês sabem? Oi, Júlia, oi, Cláudia. Então, um planejamento anual bem feito, ele é muito importante, né? Então, o planejamento, ele serve como um guia, como a direção. Então, não sei se vocês já ouviram a frase, que ela é do filme de Alice nos Países das Maravilhas, que é mais ou menos assim, eu não me lembro dela exatamente. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve, não é o nosso objetivo, né? Não é o meu, e acredito que se você está vendo essa live também não é o seu. Então, o planejamento, ele serve para nos guiar, para nos dar uma direção. Então, ele não significa que ele tem que ser fixo. Então, se eu planejei que eu quero fazer algo, não significa que eu não possa mudar. Mas ele serve para nos dar um norte, para nos dar uma direção. E eu percebo também que muitas vezes, na rotina das pessoas, elas não sabem descansar. Tem dificuldade em descansar porque, na verdade, não se planejaram para isso. Então, você fica sempre apagando incêndio o tempo inteiro quando você não se planeja, né? Você fica o tempo inteiro apagando incêndio, né? Então, eu falo que o ideal é que você planeje não fazer isso. O ideal é que você planeje que não tenha um incêndio, né? Ficar o tempo inteiro tentando apagar esse incêndio. Então, uma das fases, né? Uma das questões do descanso sem culpa, por exemplo, é porque você já se planejou, você já sabe o que precisa fazer, até mesmo quando precisa fazer. Então, você pode descansar sem culpa, tá bom? Então, é importante demais a gente aprender a se planejar. E por que eu falo também o planejamento anual assertivo? Porque ele precisa funcionar para você. Como assim? Quando eu faço um planejamento anual para mim, eu tenho que fazer pensando na minha vida, nos meus valores, nas minhas intenções, desejos, sonhos. Vamos conversar mais sobre isso já, sobre essa clareza, sobre esse sentido. Mas ele precisa ser assertivo por isso, porque ele tem que funcionar pra você, sabe? E ele precisa ser bem feito também, porque às vezes vai ficar uma bagunça, você não sabe nem por onde começar. Então, é isso aí. Então, vamos, né? Mais gente aqui chegando. Então, hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre os princípios. Então, vamos começar sobre o primeiro princípio, que foi o que eu já iniciei aqui, que é sobre clareza. Então, como assim clareza? Em todos os meus produtos, então consultorias, cursos, mentoria, quem já tá aqui já tá pegando os spoilers do planejamento de 2024 aqui do Luve Dias, mas em todo momento a gente inicia com um módulo, com um processo, com a fase, a depender do produto, é módulo, fase, que é o sentido. Nesse momento é quando você vai ter clareza do que importa pra você. O João já tá aqui falando, com certeza, já estamos pegando aqui o spoiler.
vai ter mais durante essa live. Mas, enfim, quando você vai para esse módulo sobre esse processo de sentido, é para você ter clareza do que importa para você. Então, nesse momento, nós temos uma série de perguntas para que você reflita e responda sobre elas. Vou aqui passar para vocês 2 perguntas. É interessante para você saber 2 perguntas do módulo sentido da nossa fase. Me conta aqui se é interessante para você saber sobre isso. E essa parte do sentido, ela é muito boa também porque ela evita, ela dificulta, ameniza a questão da comparação. Porque quem aqui nunca se pegou comparando com alguém? Também, me digam aqui. Já se compararam? Já viu os stories de alguém, a vida de alguém no Instagram e pensou, a vida daquela pessoa é melhor do que a minha? Essa pessoa não tem dificuldade na vida, ela não passa pelos problemas que eu passo. Então a gente tem sempre uma questão da comparação, que fica muito forte também. Às vezes você nem quer alguma coisa parecida, não sei, talvez seu sonho seja ser uma moto. Aí você vê que alguém comprou um carro, aí você já fala, eu queria um carro daquele. Você não tem nem interesse de ter carro, por exemplo, né? Então, a gente precisa dessa parte do sentido pra gente ter a clareza de quem somos, da nossa intenção e, de certa forma, também do nosso contexto, né? Por exemplo, você trabalha às 7 horas. Você precisa sair de casa às 6. Que horas você precisa acordar para ir, por exemplo, treinar antes de trabalhar? A sua academia abre, você trabalha em casa, como é? Então a gente precisa ter noção também dessa parte do nosso contexto para evitar também essa comparação. E é interessante aí para vocês, como eu disse, saber essas 2 perguntas do módulo clareza. Me respondam aqui. Tô vendo aqui os comentários de vocês. Pronto. Então, 2 perguntas para você responder é: como eu quero viver a minha vida? Quando eu iniciei nos processos de mudança de hábitos, de rotina, comportamento, eu percebia que muitas vezes a gente ficava muito focado em tipo assim, quero emagrecer 3 quilos. Quero ganhar 5 quilos de massa magra, tá? De massa muscular. Então eu percebi que a gente tinha um foco muito grande naquele número. E ele é importante sim. Então ter noção, eu quero perder 3 quilos, 5 quilos, 10 quilos, não sei. Eles são importantes, é importante a gente ter esses objetivos também. Mas o que facilitou muito na minha mudança de hábitos foi a mentalidade de eu não quero só perder tantos quilos, eu não quero só ganhar tantos quilos de massa magra. Eu quero viver uma vida saudável. Então o meu foco passou a ser muito mais profundo. A mudança passou a ser muito mais assertiva, muito mais profunda, muito mais no meu estilo de vida e muito menos naquele número. Então aquele número virava quase uma consequência natural. Além de que, muitas vezes a gente fica, quero perder 3 quilos, aí a pessoa já quer fazer a dieta super restritiva. Quando eu fico, na verdade, com essa mentalidade do comer saudável, eu vou comer um brigadeiro, vou no aniversário e vou comer um brigadeiro. Não tenho essa questão, não deixei de ser uma pessoa saudável por comer esse brigadeiro. Então, pensar como eu quero que seja a minha vida me ajudou demais e ajuda muito os meus alunos aqui, porque a gente passa a ser uma mudança mais profunda. Outro ponto, outra pergunta, a segunda pergunta é: quais hábitos eu quero ter na minha vida? Né? Claro que tudo sentido tá bem relacionado, temos bem mais perguntas, mas são 2 perguntas aqui que eu acho que são muito interessantes para vocês que estão tendo acesso aqui ao conteúdo aqui, porque ele já direciona bastante também o nosso planejamento de 2024, né? Então acredito que essas 2 perguntas, você parando, refletindo, né, sentando ali, se concentrando para responder essas perguntas, ele vai ajudar demais no seu planejamento de vida e de 2024. O Vitor falou assim: Luvi, mudar hábitos é muito difícil, viu? E emoji aqui sorrindo e chorando. Eu sei que é difícil, mas não precisa ser. É por isso que ter um direcionamento de quem já passou pelo que você quer alcançar é muito importante, né?
Então, sim, a gente vai ter muitas coisas difíceis, mas não precisa ser. E se continuar sendo, ela pode ser muito mais fácil. Então, como eu falei, eu tive que aprender primeiro a ter esse passo da clareza. Então, eu criei essas perguntas pra mim. Eu fui pensando, não quero só mudar, não sei, como eu falei, dos 3 quilos de... Quero perder 3 quilos de gordura. Eu quero ter uma vida saudável. A pausa aqui do Instagram mandando parar os 10 minutos. Eu quero ter uma vida saudável. Então, essa mentalidade já me ajuda demais. E tudo é um processo, né? Então, eu não mudei de uma hora para outra. Foi um processo, muitas coisas que eu passei pra mudar os hábitos. E eu fui, né, anotando isso. Um hábito aqui que eu tenho é de escrever um diário. Então, eu sempre tenho anotado as minhas coisas. Esse foi esse hábito que eu tive. E que isso me facilitou demais na hora de montar a minha metodologia aqui. O Vitor mandou aqui também. Eu tento mudar minha alimentação, mas o processo está sendo muito complicado, porque sempre acontece um deslize. Como eu falei, o que é deslize? Porque a gente tem que pensar também assim. Quem eu era antes e quem eu quero ser, mas também como é que eu já estou hoje. Então, não sei qual é o seu objetivo final, como é que você realmente quer, mas você já tá ali mudando, se você já fala, né? E você fala aqui do deslize. Que deslize é esse? Fala aqui mais um pouquinho pra gente já conversar mais um pouquinho sobre isso com a galera aqui da live, pra gente já conversar sobre isso, pra, né, ficar mais fácil. E é como eu falei, o deslize. Que deslize? Não sei, comer um brigadeiro, comer um hambúrguer, comer um açaí, porque isso é um deslize. Isso não precisa ser um deslize, você não precisa considerar isso um deslize. A gente tem muito disso de que a gente tem que mudar a alimentação, tem que parar de comer qualquer coisa que não seja considerada saudável de cara. Então, comer um brigadeiro pode ser sim saudável, né? Então, pensa só, vou ali no Natal. Minha avó vai fazer uma empada de frango. O frango pode ser considerado saudável, mas ali aquela empada, a massa é considerada saudável? Não é tão considerado saudável. Mas eu vou comer, eu quero comer. Eu estou vivendo um momento saudável, sim, com a minha família, com as pessoas. E eu não deixei de ser saudável por isso. Eu não deixei de ser saudável por comer um brigadeiro, por tomar um sorvete, tomar um açaí. Eu continuo sendo uma pessoa saudável. Percebe como o que eu estou falando aqui da mentalidade, ele é muito forte? Porque, olha só, como o Vitor falou, vou repetir, eu tento mudar minha alimentação, mas o processo está muito complicado porque sempre acontece um deslize. Isso está acontecendo por conta da mentalidade que é 880. Percebe? Não precisa ser assim. Como eu falei, quando eu penso disso, eu quero ser uma pessoa saudável, isso fica mais fácil. Por exemplo, como eu imaginei. Tentar seguir uma alimentação saudável, mas às vezes o deslize seria para uma pizza, hambúrguer, aí vem o sentimento de culpa logo em seguida. Como eu falei, não precisa ser um deslize, não precisa ser considerado um deslize. Se você faz o básico bem feito o tempo inteiro, não é uma pizza, não é um hambúrguer que te faz mais ou menos saudável. Percebe? E aí vem esse sentimento de culpa logo em seguida. Eu não sei se você chegou aqui no Instagram agora, não sei você que tá assistindo, se você não me conhece ainda, mas eu curso nutrição, né? E uma das coisas que eu mais quero ser enquanto nutricionista, eu já posso ser de certa forma aqui enquanto mentora de rotina e hábitos, mas enquanto nutricionista mesmo, uma das coisas que eu quero é que as pessoas não tenham esse sentimento de culpa. De vou comer um brigadeiro, vou comer uma pizza, vou comer um hambúrguer e vem com esse sentimento de culpa. Porque a gente criou uma mentalidade muito de que comida vira caloria. Não é que não seja, mas a gente olha uma comida e a gente olha a caloria. E não é assim que funciona, não é assim que precisa funcionar. Porque olha só, como eu falei, do Natal, você vai comer a empada da sua avó, aí você não tem X calorias nesse prato aqui, não vou comer a empada da minha avó por conta da caloria. E aí, gente, é ao contrário. Essas atitudes que passam a não ser saudáveis.
percebe? Então, não é saudável você deixar de comer alguma coisa que você quer simplesmente porque você só está vendo a caloria ali. Então, eu passo todos os dias, não é eu passo a semana, eu passo todos os dias me alimentando bem. Quero comer uma pizza no sábado à noite. Olha só no sábado eu acordei, tomei meu café, talvez no lanche da manhã, um pré-treino, almocei, lanchei e na minha janta eu vou comer uma pizza. Não deixei de ser saudável por conta dessa pizza. Mesmo que eu queira, né, perder gordura, ganhar massa, não deixei de ser saudável por conta dessa pizza. Não é assim que funciona. Não precisa ficar sentindo que isso foi um deslize, não precisa ficar sentindo e colocando uma culpa nesse processo. O Vitor falou aqui, a minha meta é tentar adquirir massa magra e definição muscular. Você pode fazer isso, eu não posso te passar a dieta aqui hoje, ainda não, porque eu não sou nutricionista formada ainda. Mas um nutricionista vai te ajudar nesse processo. E aí você vê que tipo de nutricionista você quer também. Eu falo, ó, quero ter 2 refeições livres por semana. Ele já vai ali fazer um cálculo, ela já vai fazer ali um cálculo que te ajuda nesse processo. Então é tudo como você faz, tá? Então, tô pensando aqui, no sábado, foi sábado, eu estava no aniversário de uma prima minha. Me alimentei a semana inteira, o dia inteiro, bem. No sábado eu comi pãozinho, coxinha, eu comi brigadeiro, eu não comi bolo porque eu saí antes. Então, não deixei de ser uma pessoa saudável por conta disso, né? No sábado eu treinei, de manhã também. Gente, o Instagram fica me mandando fechar por conta dos 10 minutos, não dá pra tirar isso aqui agora. Mas a live tá continuando aí pra vocês. Então, é isso. Como eu quero que seja a minha vida, você respondendo essa pergunta, em vez de só quero perder 3 quilos, isso ajuda também. É importante a gente ter essa meta, às vezes até mais específica, mas a gente ter essa mentalidade de como eu quero ter a minha vida e pensar, eu quero ser uma pessoa saudável, isso ajuda demais. Outra coisa que o João tá falando aqui da alimentação, mas que ela pode entrar muito na questão do treino. Eu boto aí que eu treino em média 3 vezes na semana. Eu treino em média 5, mas vou supor aí que você treine aí em média 3 vezes na semana. Por algum motivo, nessa semana você treinou duas vezes. Não sei qual foi o motivo, mas vamos supor que, não sei, você teve uma prova na faculdade no dia que você tem para treinar. Você só pode treinar segunda, quarta e sexta. Vamos supor que realmente você só possa treinar nesses dias. Você teve uma prova na sexta, que era no horário, no momento que você treina e você não teve como fazer. Então, olha só, o mês tem o quê? 4 semanas. Aí você não foi um dia da semana que você tinha combinado. Você não foi um dia, todos os outros você foi. Você não deixa de ser uma pessoa saudável por conta disso. Por isso que eu gosto dessa pergunta, dessa parte do sentido, porque a gente trabalha muito firmemente a mentalidade. Né? A gente trabalha muito essa questão, porque isso ajuda a gente a lidar com os nossos erros, com as questões que acontecem, até com mais compaixão. Porque é importante a gente estar ciente de que vamos errar e olhar de uma forma racional também para os nossos erros, porque a gente só cresce fora da nossa zona de conforto. Se a gente também ficar facilitando demais pra gente, fingindo que não tá vendo certas situações, não dá pra gente evoluir. É aquilo, o crescimento acontece fora da sua zona de conforto, mas dentro da sua zona de respeito. O que eu repito aqui pra vocês dentro do primeiro dia. Mas ter essa mentalidade também que a gente vai errar, que alguma coisa vai sair do nosso controle por alguma questão, é muito importante. Então, estamos aqui falando do nosso princípio do planejamento anual assertivo. Já falamos do primeiro, que é o de clareza. Pegaram aí os insights desse princípio? Me contem aqui. Quero ver aqui a resposta. Vitor, já pude direcionar você um pouco mais só nessa live. Imagino que a gente não faz uma consultoria, em um curso, em uma mentoria. Imaginem aí. Me responda. Massa. Então, vamos para o nosso segundo princípio, que é fazer uma revisão do ano que passou. Então, planejamento anual é muito importante. Fazer uma revisão do ano que passou
também. Vitor já mandou aqui uma dúvida, daqui a pouco eu respondo. Pegando isso, pegue mesmo. Que vamos pro nosso segundo ponto, como eu falei, que é a revisão do ano. Então eu sei que dezembro ainda não acabou, eu sei que o ano ainda não acabou, que dá tempo da gente fazer muita coisa ainda. Mas talvez seja interessante a gente já começar a fazer. Eu gosto de fazer ali perto do dia 31 mesmo. Perto do dia 31 mesmo, eu boto pra fazer essa revisão do ano. Mas, né, às vezes eu já agilizo ele um pouco, eu confesso pra vocês, porque eu gosto de fazer ele antes de fazer o meu planejamento anual. Então, se eu for deixar pra fazer ele só no dia 31, por exemplo, eu só faço o meu planejamento de 2024 no dia 31, né? Ou de algum outro ano no dia 31, não é o que eu quero. Então, eu faço uma pré-revisão, vamos dizer assim, antes de quando eu for fazer o planejamento do ano seguinte. E depois, no dia 31, eu revejo, dia 30, enfim, eu vou ali revisando se alguma coisa mudou. Geralmente não muda tanta coisa, então por isso que é tranquilo fazer antes. Mas ali eu já tenho uma noção, mas como falei, não muda muito no meu planejamento, nem, né, na revisão que eu já fiz. E aí, você já fez a revisão do seu ano alguma vez? Me contem aqui. Enquanto vocês respondem, vou olhar aqui a pergunta do Vitor. Luve, algo que afeta muito o meu planejamento diário é a procrastinação. Quando eu planejo milhões de coisas que eu vou fazer no dia, me dá um cansaço e eu acabo não indo justamente pela falta de organização. Então, no caso, temos duas coisas aqui, a procrastinação. E eu não entendi muito bem. Quando você vai fazer o seu planejamento diário, fiquei na dúvida aqui, você faz no dia anterior ou você acorda e faz seu planejamento diário? Me responde isso aqui, por favor. E aí, outra coisa que você falou eu coloco milhões de coisas pra fazer no dia. E aí você acaba não fazendo porque você vê a quantidade de coisas e isso te faz procrastinar. É isso mesmo? Gente, é pra eu olhar pra cá, pra câmera mesmo, mas eu fico olhando muito pela tela porque eu fico olhando os comentários de vocês. Mas é pra eu ficar olhando pra cá. João disse que nunca fez uma revisão do ano, a Júlia também não, a Cláudia também não, mas arrasou. Mas vou iniciar, gosto disso. Muito bem, arrasou, Cláudia. Então, o que o João respondeu aqui, o Vitor. E acabo não fazendo nada. Cadê? Eu acordo e decido na hora e acabo não fazendo nada. Ou às vezes só faço no automático. João, hoje é que dia terça. No domingo eu respondi algumas caixinhas de pergunta de vocês aqui no Instagram. E uma das coisas que me perguntaram foi se eu faço o meu planejamento anual quando eu acordo. E não, como eu falei, respondi lá, eu faço meu planejamento diário na noite do dia anterior. Então, como assim? Hoje é terça, o meu planejamento diário mais detalhado da terça eu fiz ontem à noite, na segunda à noite. Porque, gente, uma coisa que eu falo muito é pensar gasta energia. A gente raciocinar, a gente pensar, a gente gasta uma energia. É importante, mas a gente gasta uma energia. E nosso cérebro, ele foi feito para não querer gastar energia, para reservar energia. Então, como assim? Hoje a gente tem muitas facilidades. Então, hoje, para a gente conseguir comida, a gente vai lá no mercado e compra um monte de comida. Não era assim há muito tempo atrás. Como era, né? Era caça. Você tinha que pescar ali sua comida. Como é que funcionava isso? Então, olha o esforço físico que se gastava para comer. Você quer ir no mercado, você tem um mercado perto de casa, ok, você vai andando. Às vezes, mesmo no mercado perto de casa, você faz o quê? Pega o carro e vai. Não era assim, não tinha carro antes, gente. Então, hoje nós temos muitas coisas que facilitam a nossa vida, mas não era assim antes.
Então, nosso cérebro, ele foi feito para reservar energia, para ficar ali sem querer gastar energia, porque o outro dia, a todo momento, era muito cansativo viver. Então, hoje a gente tem muita facilidade, como eu tô falando aqui, que a gente não tinha antes. Então, o nosso cérebro ainda tá nesse processo é uma proteção mesmo da gente. Eu vou ali reservar minha energia porque eu não sei quando é que eu vou precisar, não posso gastar energia à toa. E pensar gasta muita energia. Então ali, olha só, você acorda às 7 horas. Aí você vai decidir o que é que você vai fazer. Aí vamos supor que você demore 30 minutos para planejar o seu dia. Você já tá cansado. Você já fica, mas isso aqui eu vou fazer... Gente, minha restrição do tempo do Instagram, socorro. Espero. Voltou? Acho que voltou. Vamos supor que você, né, como eu falei, gaste 30 minutos. Você já tá cansado, aí você fica, são 7 horas. Vou treinar às 8, vou treinar às 10, às 2, às 6. Vou treinar que horas? O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que entregar o relatório do trabalho. É hoje? É hoje 6 horas. Eu vou fazer agora ou eu vou fazer mais tarde? Sabe? Então você fica ali pensando, você já acordou e quase que a primeira coisa que você fez já te cansou. Você vai estar cansado o resto do dia. Então é claro que algumas situações vão ser modificadas. Por exemplo, como eu falei, eu faço faculdade. Então eu tenho algumas demandas que surgem no dia. Né? Se alguma professora, algum professor passar alguma coisa que eu tenho, não sei, a aula é segunda, passou alguma coisa pra terça. Eu não planejei minha segunda pensando que teria essa coisa, então eu vou ter que adaptar meu planejamento. Ok, acontece. E é isso que eu falo também, que rotina é liberdade. Rotina alinhada com o que faz sentido pra você, uma rotina que funciona pra você, é liberdade, porque se acontece algum imprevisto, alguma coisa inesperada, você consegue mudar. Ali acontece, a gente vai precisar mudar alguma coisa. Mas a gente consegue mudar, adaptar, inclusive em algo que vai ser lançado, não vou dizer quando, mas aí em 2024 a gente vai ter uma aula só sobre imprevistos. Incrível. Vamos lá, aqui o João me resumiu total, demais. Tá vendo a questão do ficar planejando e pensando no dia o que é que vai fazer, no momento que vai fazer. A Júlia falou assim: sempre listo o que tenho que fazer, mas se eu demorar muito em alguma atividade, acabo pulando as próximas e não volto pra fazer. Veja bem. Ai, é engraçado às vezes quando você conhece a pessoa. Você demora em uma e aí você não quer voltar pra fazer mais nenhuma porque já se cansou, é isso? Acho que é isso, né? Acho que é isso, gente. Me confirma aqui, Ju. Cadê? Pronto, então, como eu falei, a revisão do ano, ela é muito importante. Eu tô aqui, eu gosto muito de live, que a gente tem essa comunicação aqui ao vivo, que aí a gente tem umas coisas pra falar e sempre chega dúvida, sempre chega as coisas de vocês. Eu acho incrível essa troca. Vamos lá, Júlia respondeu aqui: crio expectativas de horário e tal. Então, no caso, por exemplo, assim, você se planejou que você vai fazer coisa da faculdade. Eu falo aqui coisa da faculdade porque eu sei que ela faz faculdade, conheço ela. Você vai fazer de 2 às 5 coisas da faculdade. Aí você demorou de 2 às 7. E aí ainda tinha algumas coisas pra fazer. E aí você já se desanima? É isso? A Luana mandou assim: esses imprevistos atrapalham tanto minha rotina. Ainda mais quando tenho horário pra dormir e tenho que dar conta de bastante coisa em um dia. Realmente, gente, assim, o imprevisto, como eu falei, não está no nosso controle, né? A gente não tem como prever tudo o que vai acontecer. Uma das coisas que eu faço nisso é ter sempre intervalos, ter sempre momentos livres. Como assim? Eu não deixo tudo tipo assim: vou fazer de 2 às 3, eu vou estudar tal matéria. De 3 às 4 eu vou estudar outra. De 4 às 5 eu vou estudar outra.
Se tiver qualquer mudança, já fica mais difícil de eu adaptar, porque tá tudo ali tão fechadinho. Então a gente precisa ter alguns horários livres, a gente precisa ter alguns espaços. Por exemplo, demoro 30 minutos no trânsito. Vou dar esse exemplo aqui pra ver se fica mais fácil de entender assim. Demoro 30 minutos no trânsito. Quando a gente planeja criar essa rotina, a gente não coloca 30 minutos no trânsito. Coloca mais. Porque é melhor ter esse espaço livre do que faltar, ter um engarrafamento, ter algum acidente na estrada, alguma coisa assim do tipo que já embola tudo. Voltou? Voltou aí pra vocês, gente? A gente deu tempo do Instagram e ficou travando, socorro. Estão me ouvindo, gente? Me confirmem aqui, por favor. Deixa eu comentar aqui pra vocês me confirmarem. Sim, Luana respondeu que estão me ouvindo. Obrigada, gente. Sim, então o exemplo do carro. A gente nunca planeja tudo muito certinho nesse sentido de demoro 30 minutos. Então na hora que eu me planejar, eu vou botar 30 minutos. Gente, se eu sei que em média eu levo, não sei, pra essa matéria aqui eu vou precisar estudar determinado assunto. Eu acredito que 40 minutos eu faço isso. Eu boto que em 1h30 eu vou estudar. Eu reservo 1h30 pra fazer aquilo. Porque é melhor que eu demore os 40 minutos e fique de sobra do que eu me planejar pra fazer 40 minutos, precisar fazer isso em 1h30 e já embolar o restante das coisas. Ouvindo. Obrigada, gente, por confirmar. Percebe? Então, ter esses espaços é muito importante. Essa é uma das estratégias que eu utilizo para quando tem imprevisto, eu conseguir adaptar com mais facilidade. Tá bom? O que é que vocês acham? Me contem mais aqui também sobre isso. A Júlia tinha mandado aqui também. E se eu levo mais atividade, mais tempo em uma atividade, passo do horário das outras, acabo não fazendo mais. É isso. Tem outra questão também, gente. Que é assim, a gente quer colocar o mundo em um dia só. E a conta nem sempre vai fechar. Na maioria das vezes não vai. Então, às vezes, é melhor você colocar menos coisas e cumprir do que você querer dar conta de tudo em um dia e no final não conseguir, e isso já vai gerar uma sensação de frustração pra você. Não sei que horas você termina, mas vamos supor que você termine às 7h30. Você vai dormir às 9h, só a higiene do sono ali às 8h. 1h ali que você já, talvez, que fosse de descanso, que você já vai ficar se remoendo, ficando pensando nessa frustração, sabe? Então isso já piora o seu dia, já te deixa mais desanimado, mais desmotivado, já prejudica toda essa questão. Então, e como eu falei, nós temos algumas estratégias para quando tem imprevisto, mas nessa questão específica, são estratégias, na verdade, para planejamento diário, né? Então a gente planeja o dia, a gente pode planejar por horário, por turno, por atividades. E pode mesclar. Uma das coisas que eu valorizo demais é ensinar as pessoas, ensinar os meus alunos as possibilidades. Porque isso te dá liberdade. Porque se eu falasse pra você assim, nossa, eu planejo meu dia inteiro por horário. Nem sempre. Tem dias que eu prefiro seguir ali um planejamento por horário. Pra mim é mais fácil, depende daquelas atividades que eu tenho pra fazer. Tem algumas atividades que eu falo, nossa, eu vou dividir aqui por turno. E tem outras que eu falo, não, só vou planejar aqui por ordem de dificuldade. Então, aprender as estratégias te dá liberdade. Aprender a fazer essas coisas, ele te ajuda, porque senão você vai se planejar só por horário. Como a Júlia falou, se passa do horário das outras, acabo não fazendo mais. Mas se eu me planejo por, essa daqui é mais importante, vou fazer isso aqui logo. Isso aqui eu acho mais difícil. Então, quanto tempo mais ou menos eu vou levar pra ela? Vou deixar um horário a mais, né, pra sobrar.
mas vou deixar essas aqui de reserva. Se der pra fazer hoje, ok. Se não, fica pra amanhã, fica pra outro dia. Por isso que eu faço o meu planejamento semanal no domingo e o meu planejamento diário na noite anterior. Como assim? Já saímos aqui, já estamos aqui no planejamento anual, mas por que eu falo isso? Olhem só. Eu não faço meu planejamento semanal no sábado porque eu ainda posso fazer algumas coisas no domingo. Então, quando eu deixo pra fazer no domingo à tarde, no domingo à noite, eu não gosto de fazer tão à noite porque eu já tô cansada. Mas ali eu faço ali o meu planejamento semanal. No domingo, mais 5 horas, 6 horas, por exemplo. Eu já tenho a noção do que eu cumpri a semana inteira, inclusive no domingo. Porque olha só, eu vou fazer o planejamento semanal do sábado. Aí eu falo, segunda eu vou fazer isso, isso e isso. E domingo, você vai fazer o quê? A não ser que você fale, não, domingo eu não quero fazer nada em relação ao trabalho, em relação ao estudo, não quero fazer nada. Vai ser só para descanso. Aí, ok, você pode planejar a sua semana no sábado. Mas pra mim, que eu sempre faço algumas coisas no domingo também, de domingo é um dia pra mim que é principalmente de descanso, sabe? É tipo 90% de descanso, 80% de descanso. Mas eu faço algumas coisas da faculdade de trabalho, sempre acabo fazendo alguma coisa que pra mim é importante também, né? Porque eu passo muito tempo da minha semana na faculdade. Então, muitas coisas do meu final de semana eu preciso fazer, muitas coisas do trabalho, estudo, eu preciso fazer no final de semana. Então, é a maioria de descanso, mas não só disso pra mim. Então, eu faço no domingo, como eu falei, porque eu já sei o que aconteceu durante a semana. E por que eu faço à noite? Porque, olha só, eu planejo o domingo. Eu já tenho a noção de algumas coisas que eu vou fazer na terça. Às vezes eu posso falar, nossa, a prioridade da minha terça tem que ser isso. Eu vou dividir, assim, por situações macro. Então, vamos dar aqui um exemplo. Segunda-feira eu tenho que minha prioridade é estudar essa matéria. Na terça, minha prioridade é estudar tal coisa. Na quarta, outra matéria. Um exemplo de como a gente vai fazendo. Ok, eu posso ter ali uma noção de quando eu quero fazer. Mas o que eu realmente vou fazer, situações com mais detalhes, eu faço na noite anterior. Porque às vezes eu planejei alguma coisa pra fazer na segunda, não deu por algum motivo pra fazer na segunda, eu preciso transferir pra outro dia. Tá bom? Então é por isso que eu gosto de fazer um planejamento na noite anterior. E da nossa revisão do ano, né? Então, que a gente já tava nele. A gente já foi para planejamento semanal, já fomos para planejamento diário. Tô amando essa live. De verdade, tô amando, porque a gente já tira muitas dúvidas, muitas questões aqui. Então você vai pensar no ano, quais foram os maiores aprendizados do seu ano, situações que você, poxa, isso aqui eu preciso melhorar, situações que aconteceram, eu pensei que isso ia acontecer, não aconteceu, por que não aconteceu? Dependeu de mim, não dependeu de mim, o que é que aconteceu? Erros que eu cometi, acertos que eu cometi, coisas que eu sou grata. A gente vai fazendo essa revisão do ano, é muito bom. Então, vamos recapitular o que é que já falamos aqui, já vimos a importância de um planejamento, já pegamos o primeiro princípio, que é ter clareza, já passei aqui 2 perguntas maravilhosas, que essas 2 perguntas aqui já colocaram a gente em várias questões aqui na live, não é mesmo? Várias questões da mentalidade, a gente já foi trabalhando aqui. A segunda, que é fazer uma revisão do ano que estamos, do ano que passou. E a terceira, que eu gosto muito, é em relação a objetivos, ações e prazos. Vocês têm dificuldade, alguma dúvida que vocês têm em relação a colocar prazos? Quando eu coloco isso, como é que eu faço a divisão? Desse objetivo eu sei, mas desse eu não sei. O que é que vocês sentem em relação a isso? Objetivo, prazo? Olhando aqui as perguntas de vocês. Realmente, uma das coisas que eu percebo muito é que que eu preciso fazer logo esses projetos, porque realmente essa questão do imprevisto, a questão do planejamento diário, tudo isso é muito importante para nossa vida, né? A gente precisa agilizar essa questão para vocês, mas na verdade já tá bem em processo.
muito empolgada. Tenho objetivos, mas não sei como definir prazo. A Júlia mandou aqui. Júlia, tem como você citar aqui um objetivo pra gente? Pra gente já ficar mais claro. Vocês estão vendo também, né? Essa live vai ficar gravada, tá bom? Essa live vai ficar gravada. Mas como é bom a gente estar aqui na live. Olha só, o João, a Luana, a Júlia, Cláudia, todo mundo aqui mandando suas dúvidas, suas experiências. E a gente já tirou um monte de coisa aqui, já. E tudo assim, bem superficial, digamos, né? Imagina uma aula completa dessas coisas. Imagina só, se uma live a gente já conseguiu ter essas questões, imagina uma aula completa, imagina um encontro ao vivo comigo, Zoom. Muito bom. Então, esperando aqui os objetivos. Tenho o objetivo, a Júlia mandou aqui. Tenho o objetivo de iniciar um novo estudo, mas para isso eu preciso me organizar legal, porque minha rotina está uma bagunça. Uma coisa que eu percebo também é que a gente tem dificuldade de colocar prazos, de pensar em quando fazer, como vamos fazer isso, por conta da nossa rotina. Por isso que eu falo assim que temos... caminhão aqui passando. Por isso que eu falo assim que a gente tem metas do ano e metas que são da vida. Por quê? Todo objetivo, toda meta, a gente precisa de processos, a gente precisa de ações. E não precisa ser ações grandes, como eu chamo das nossas mini metas, das nossas mini ações. Então, ações pequenas que a gente pode fazer ali, ficar melhorando diariamente, constantemente. Mas, por exemplo, olha como a Ju botou. Tenho o objetivo de iniciar um novo estudo, mas para isso eu preciso me organizar, porque a rotina está uma bagunça. Então, a dificuldade de colocar um prazo, de colocar prazos, está porque está tendo uma dificuldade na rotina, né? Isso são duas questões aí. Então, a gente não sabe como colocar o prazo e não sabe organizar a rotina. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Lançar um curso. Eu vou colocar isso em algum mês. Eu ainda não sei a data. Apesar de que eu sei a data. Mas eu não sei ainda a data. Vamos supor que eu não sei ainda a data. Eu preciso ver como é que vai ser. Porque tem processos, né? Roteiro, material, plataforma. A gente precisa ver todas essas coisas. Mas eu coloquei ali no planejamento anual que eu quero fazer isso em fevereiro de 2024. Vamos supor aí. Esse é um objetivo do meu ano. Porque eu quero fazer isso como em 2024. Eu quero que isso seja uma questão que eu vou realizar em 2024. Porque por algum motivo eu preciso de mais tempo, de mais recursos, enfim, isso precisa acontecer em 2024. Então eu coloquei ali que isso tem que acontecer em fevereiro. Vamos supor. Agora, um outro objetivo que eu tenho eu quero ser uma pessoa constante na academia, no treino de musculação. Isso eu não preciso necessariamente colocar um prazo. Vou começar em março. Se você tem como começar, por exemplo, em janeiro, até mesmo começar em dezembro, por que não começar em dezembro? Por que não começar logo em janeiro? Por que tem que ser em março? Vou dar uma outra questão aqui. Mas no meu caso, eu só tenho como iniciar uma academia, eu só tenho como ir para uma academia em março de 2024. Ok, mas você tem como treinar na sua casa, fazer algum treino do YouTube, alguma coisa assim do tipo, você tem como... agora em março eu vou conseguir parar 1 hora para treinar, mas agora até o último dia de fevereiro eu só consigo parar 30 minutos e fazer exercício na minha casa. Ótimo, faça. Percebe também como essa questão do prazo, ela varia se é uma questão que precisa ser naquele ano ou se é uma questão de hábito, como assim? Então, lançar um curso é um objetivo, mas eu não vou lançar todo dia um curso, eu vou lançar em uma determinada data, em determinado período.
Então eu vou ter ações na minha rotina para me aproximar a esse objetivo que tem uma data fixa de acontecer. Mas tem outros objetivos do ano que eles são objetivos de vida, que eles precisam acontecer diariamente, vamos dizer assim, na minha rotina. Explicando de novo. Quero fazer uma viagem em janeiro. Para isso eu tenho que ter o dinheiro, saber para onde eu vou, ver quanto custa passar os dias lá, hotel, enfim, onde você queira ficar. Então você precisa ter um planejamento ali de ações para chegar naquele objetivo ali daquela viagem. Mas para você tem outros objetivos. Eu quero iniciar um novo estudo. Isso é um objetivo que a gente vai ter que colocar diariamente, ou talvez 3 vezes na semana, um exemplo. Mas a gente vai ter que fazer isso diariamente. Então a gente vai ter que pensar em como colocar isso na nossa rotina. De colocar o estudo na rotina. Diferente do curso. O curso tem ações para me aproximar, para que isso aconteça. Já o novo estudo eu tenho que diariamente colocar isso na minha rotina. Percebem a diferença? Entenderam? Não? Como me falem aqui. A Cláudia enviou aqui. Tento colocar prazo por prioridade da meta. Está correto? Pode ser que sim, né? Se, não sei, alguma coisa precisa acontecer em janeiro, você tem que dar prioridade àquilo que vai acontecer em janeiro, ao invés daquilo que tem que acontecer em março. Então, pode sim estar certo. Gente, eu sempre falo aqui aquela frase que se você for para um nutricionista e ele não te responder, depende, revise ali o seu nutricionista. Porque a maçã é saudável, depende. Vai ter alguma substância na maçã que alguém não pode comer. Para ela, aquilo não vai ser saudável. Então, é uma mensagem assim exagerada, mas é para isso. A gente precisa ver a situação maior, ter mais noção para falar se realmente está correto, se não está correto. Mas tem tudo aqui. Colocar o prazo por prioridade da meta tem tudo para estar correto, tende a estar correto. Então, Ju, ficou mais claro também essa diferença também? Vocês entenderam isso que eu falei? De diferenças de metas para o ano e metas para a vida, que são metas pontuais, que eu terei ações para chegar naquele objetivo mais específico. E outra, eu tenho que ter, no caso, eu tenho que ter essas ações na minha rotina, mas são ações diferentes, enquanto outra é uma constância em determinado hábito. Então isso tem que estar na minha rotina diária, aquilo ali mesmo. Percebem a diferença? Sim, gente, vocês sejam sinceros, por favor, aqui, né, pra gente, porque senão a gente já explica aqui, até porque esse é um terceiro princípio do nosso objetivo da live, então a gente pode explicar mais aqui. Entenderam mesmo claríssimo? Fico muito feliz. Então, sobre isso, como eu falei, da meta de vida, né? Vou ser constante da academia, sinto que eu preciso explicar mais um pouquinho, vou explicar. Da meta de vida, então, quero ser uma pessoa mais saudável. Uma dessas coisas que eu quero ser mais saudável é ser constante no treino. Treino, eu vou ver como, quando, a quantidade, etc. Eu vou encaixar isso na minha rotina. Então, diariamente eu vou viver aquela meta, sabe? Então, vou treinar por 1 hora. Vou todos os dias, de segunda a segunda. Ou posso 3 vezes na semana treinar por 30 minutos. Essa é a minha constância que eu posso hoje. Ok. Então a gente vai encaixar ali naquela sua semana, 3 vezes na semana, 30 minutos de atividade física. Então são metas que você tem para o ano, que são metas para a vida, que são metas que a gente vai ter que colocar isso na nossa rotina. Então eu quero dormir pelo menos 7 horas à noite. É uma meta que você tem na sua vida, que você viu que faz parte da vida que você quer levar. Olha só como os princípios, eles se juntam. Quais hábitos eu quero ter?
como eu quero viver a minha vida. A gente falou isso no princípio 1. Olha como ele se relaciona aqui, tá vendo? Então a gente vai estar aqui 7 horas por noite. Eu quero dormir pelo menos 7 horas por noite. Só que todo dia eu vou ter que viver isso. Vou no aniversário. Ok, gente, né? A gente precisa aprender também a lidar com as exceções. Eu amo porque a rotina tem muita coisa que vocês podem aprender tudo em breve. Então, quero dormir ali às 7 horas. Vou colocar isso todos os dias na minha rotina. Faz parte da minha rotina. Enquanto vou fazer uma prova. Essa prova é em março. Depois eu não pretendo mais estudar para ela. Ok. Vou colocar esse estudo todo dia na minha rotina. Pensando naquele objetivo do ano. Percebe a diferença dele? Seria mais ou menos isso. Tem coisas que a gente vai fazer ações diferentes pensando em um objetivo, enquanto tem outras coisas que todo dia a ação é o objetivo. Então, meu objetivo é treinar 3 vezes. Toda vez que eu tô ali na minha rotina, eu tô fazendo essa ação, tô vivendo esse objetivo, enquanto eu diretamente, né? Enquanto pro curso, por exemplo, eu vivo indiretamente o lançamento do curso, como a gente estava dando exemplo, né? Então, toda vez que eu gravo, faço um slide, subo o vídeo na plataforma, tô fazendo ações diferentes para aquele meu objetivo que eu coloquei por ano. E agora nós entramos no nosso 4º princípio. Vamos lá. Estão gostando da live? Antes de eu entrar aqui no 4º princípio, estão gostando? Tá tudo ficando claro? Esperando aqui vocês responderem. Tem sempre um delayzinho, né, gente? Anotando tudo. Júlia, você já respondeu aqui, sim, anotando tudo e já colocou um spoiler pra gente sobre essa questão de anotação. E como eu falei, eu já vou contar aqui. Essa live vai ficar salva. Então caso você tenha perdido algum momento você quis anotar e não conseguiu, né? Porque a gente não consegue voltar aqui o vídeo. A live vai ficar salva e eu vou fazer um post logo após terminar a live, perguntando qual foi o maior insight, pode ser 1, 2, quantos você quiser, mas pelo menos um, maior insight que você teve na live, e eu vou enviar para cada pessoa que responder, que comentar lá o comentário, que comentar lá, né, nos comentários, eu vou enviar um resuminho da nossa live. Top, né? Eu sei, muito bom. Então, terminando a live, eu vou fazer esse post, vou estar enviando para essas pessoas no direct de vocês. E eu não sei também quando você está vendo essa live, então talvez você esteja vendo essa live em junho e o material não esteja ainda disponível, né? Talvez isso possa acontecer. Mas tá você aí pelo menos uma semana, eu acredito que mais, a gente vai estar enviando ainda o material da live. Muito bom, a Cláudia enviando aqui palminhas. Muito bom, né, gente? Eu sei, é um resuminho da nossa live. Eu acredito que vai ajudar muito vocês esse material. Pensão, material valiosíssimo. Estou entregando aqui de forma gratuita para vocês, porque vocês já sabem que até o nosso conteúdo gratuito tem um preço, e o preço será o comentário, tá bom? Então agora nós vamos para o nosso 4º e último princípio. Então, o planejamento anual, ele não é imutável. Como assim? Você cria, mas não significa que você não possa mudar. Vou dar um exemplo vivíssimo, uma experiência própria mesmo que aconteceu aqui. Como eu falei pra vocês, eu já fiz o meu planejamento anual e eu tinha colocado um objetivo, e é um objetivo não de vida, mas assim, do ano, pra acontecer em determinado mês. Fazendo as coisas aqui, eu percebi que ele é melhor que aconteça em outro mês. Agilizar, na verdade, colocar um mês antes do que eu pensei que iria fazer. E isso eu só pude perceber por conta também do movimento. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas eu percebi que eu podia agilizar ele, adiantar ele. Então eu planejei para determinado mês e resolvi mudar.
eu posso fazer isso. E você pode fazer isso. Então aqui eu ainda tô em 2023, mas por algum motivo você precisa mudar em 2024. Pode mudar, gente. Falei aqui no início da live. O nosso planejamento, ele é para ser nosso guia, ele é para nos direcionar, dar um norte. Não significa que a gente não possa mudar. Por algum motivo você percebeu, olha, eu planejei que eu queria treinar pelo menos 3 vezes na semana. Eu percebi, aconteceu alguma coisa que agora eu consigo treinar 5. Mas eu não vou treinar não, porque eu já tinha planejado só fazer 3. Percebe que não tem sentido? Então a gente pode mudar, não tem problema, assim como planejei que quero treinar 5 vezes por semana, mas tenho percebido, aconteceu alguma coisa, e eu percebi que 5 não tá dando, mas eu tô conseguindo treinar 4. Ok, sabe, você não tá cumprindo 100%, digamos assim, você tá fazendo o possível, e porque a gente só vai sabendo se é possível ou não na hora que a gente faz, porque a gente planeja, mas a gente precisa executar, né? Isso que é uma das coisas difíceis. Quando a gente não sabe se organizar, não sabe fazer algo que funciona pra gente. Porque como vocês falaram várias vezes, eu planejo milhões de coisas e não faço, eu planejo de uma forma e na prática foi outra. É por isso que a gente aprender como a gente funciona, aprender o que é importante pra gente, aprender algumas outras formas, ajudam a gente a passar por esses processos, né? E a gente só vai ter certeza da questão, né? Porque a gente tem certeza de nada, mas quando a gente vai fazendo, tá bom? Percebe? Então, não é imutável. Você já sentiu alguma vez que você planejou fazer alguma coisa e aí não saiu da forma que você esperava e você ficou, como é que eu mudo isso? Posso mudar? Tá errado? Tá certo? Já sentiram essas dúvidas, alguma coisa assim? Vamos aqui, vocês responderem. Enquanto eu estou vendo aqui os comentários. Mas então realmente é muito comum a gente sentir isso, né? Como a Cláudia falou aqui muitas vezes. Então é normal a gente sentir isso. Eu mesmo já senti, nossa, isso aqui não, eu planejei de uma forma, não está sendo da forma como eu planejei, vou ter que adaptar. Nem sempre. Às vezes é melhor do que a gente imaginou, às vezes não é. Acontece, gente, faz parte, por isso que eu falo que é liberdade. Eu bato muito nessa tecla aqui, porque realmente é. Porque a vida vai acontecer imprevistos. Por mais que você saiba muito se planejar, que você sabe fazer um planejamento muito eficiente, a vida tem imprevistos, coisas que a gente realmente não imaginava. Por isso que aprender mesmo como é que faz, ter isso de forma mais clara, ter esse direcionamento, aprender com quem já passou, com quem já sabe, ajuda demais a gente. Tá bom? E agora, quando eu fiz o roteirinho dessa live, eu pensei nesses 4 princípios, eu decidi esses 4 princípios que eu considero muito importante, né? Tem outros, mas eu selecionei esses pra gente falar aqui na live. Mas eu falei, tem uma questão que ela não é só do planejamento anual, ela é de outras questões, principalmente do nosso dia a dia. Então, vamos ter ali um princípio bônus. Querem aqui um princípio bônus? Nos comentários aqui de vocês. Com certeza, a Júlia mandou aqui, com certeza, um princípio bônus. Então, vamos lá. Quantas vezes você já começou o ano e falou, esse é o meu ano, eu vou fazer tudo diferente esse ano. Esse ano vai, é agora que eu vou fazer isso. Quantas vezes você falou, vou treinar 6 vezes na semana. Esse ano vai. Esse ano eu vou passar o ano inteiro assim. E aí chega janeiro, você treina. A gata da academia
que nem a música de Léo Santana. Você tá ali e você treina todo dia. E aí você vai em janeiro todo assim. Chega fevereiro, você já caiu um pouquinho a motivação, você já vai 4 vezes. Aí chega quase em março, você já tá ali em 3 vezes. Chega março, você falou, cansei, não tô mais tão motivada. Acho melhor até eu cancelar o meu plano. Vou treinar em casa mesmo, só, não vou no plano. Tenho como ir pra academia, não que treinar em casa seja ruim, mas tenho como ir na academia, tô ali com o meu personal, tal, mas vou cancelar o plano já, porque cansei. Não tô mais motivada. Quantas vezes já não aconteceu isso? Quantas vezes você já falou isso pra você? Agora vai, esse ano vai. E aí você começa com a motivação ali em alta. E aí vai o ano assim. Quantas vezes já não aconteceu isso? A Júlia falou aqui. Sim, várias vezes falamos isso. Pois é. Então, gente, por que a gente fala tanto da questão da constância, da disciplina? Quais são as questões ali em volta dessas duas palavras? Esse é um conteúdo que eu falo muito com as minhas alunas. Tem até um Reels que em breve vai sair sobre isso. Mas quem já tá aqui na live já vai pegar essa questão, que é por isso que você desiste. Porque você só quer contar com a motivação. E você começa ali com a motivação super em alta. E aí você coloca essa meta de... Você não treina nenhum dia na semana. Aí você vai lá e fala, eu quero treinar 6 vezes na semana. Aí você percebe que a situação não tá acontecendo como você achou que seriam as 6 vezes. Você tá indo 4. E o fato de você tá indo 4 já vai te deixando desmotivado. Porque você só tá pensando no 6. 4 não é suficiente pra você. Você não treinava nenhum dia. Você passou aí 4 vezes na semana. Não é suficiente pra você? Então, por não ser como você planejou, não serve. E eu sei que não é fácil, assim, a gente fica, poxa, eu queria de um jeito. Mas muitas vezes não dá pra gente ser assim, né? Outra coisa, eu vou em janeiro, então vou seguir o mesmo exemplo. Não treino nenhum dia. Em janeiro eu vou perder 20 quilos. Aí você treina 2 semanas. Não perdi os 20 quilos, vou desistir porque não está funcionando a academia. Isso, eu tô vendo aqui uma pessoa aqui, uma das minhas alunas, que isso já aconteceu. Uma das coisas que a gente faz antes da consultoria também são algumas perguntas, antes de ver algumas situações que já aconteceu na vida das pessoas. E não vou falar aqui o nome, né? Mas uma das coisas que se eu não... A pessoa, a minha aluna respondeu assim, se eu não vejo o resultado, logo eu desisto. E, gente, a gente não pode ser assim, porque as coisas não acontecem da noite pro dia. As coisas precisam de processo, precisam de tempo para acontecer. Por isso que a gente fala do constância e da disciplina. Porque você não pode ter esse objetivo assim, grandão, e aí porque ele não aconteceu em um período curtíssimo de tempo que você definiu, você desiste, né? Não pode acontecer assim. Então você precisa ter constância para viver o processo. Vou colocar um plus também aqui, que é você gostar do processo, né? Por isso que eu falei também como eu quero viver a minha vida. Gente, isso dá clareza, isso dá mentalidade. Isso vai ser um processo aqui que muda vidas. Porque a mentalidade muda. E aí suas atitudes acompanham essa mudança de mentalidade. E isso gera pra você muito mais constância. Por isso que eu sou apaixonada pelo nosso módulo e pela fase de sentido que as minhas alunas vivem. Porque realmente foi uma das coisas que mais me ajudou absurdamente. Então, a disciplina entra onde? Porque você não pode ficar contando com a motivação. Esses dias eu vi um post de uma moça falando que ela começou a correr, né, a fazer corrida. E que a gente pensa muito na linha de chegada. Mas a gente vê uma pessoa ali, um corredor,
saindo, né, do início, indo para a linha de chegada. E a gente não sabe o que é que ele passou e o que é que ele passa. Então a gente vê, vamos botar aqui um exemplo que talvez mais gente aqui conheça. Um fisiculturista, né, pensando aqui do quanto eles têm treinado, do quanto eles têm que ter disciplina para viver diversas dietas diferentes. Não vou entrar aqui nesse mérito, não é isso. Mas o quanto essas pessoas têm que ser extremamente disciplinadas, né? E a gente não sabe o que a gente passou. A gente olha, nosso resultado ali daquela pessoa foi fácil para ela. A gente não sabe se foi. E se foi, dificilmente foi, na verdade, né? Então a gente só vê o resultado que a gente quer, a gente só vê o que a gente quer, só vê pelo ângulo da gente. E a gente não sabe o que é que aquela pessoa passou. E você, né? Eu não sei o que aquela pessoa passou, mas eu sei que você vai passar por dificuldades, vai ter momentos que você não vai querer. Gente, tem momentos que a gente fala, não quero ir pra academia, não estou afim. E vai. Por quê? Uma coisa que eu falo, uma coisa, por exemplo, você faltar ao treino. Nossa, eu estou exausta. Hoje, não sei, é sábado e eu treinei aqui na maioria dos dias e tal, mas ainda falta sábado pra bater, sei lá, 4 vezes na semana que eu fui. Eu já fui 3, mas quero ir no sábado, mas eu tô me sentindo muito mal, eu tô cansada, eu tô sentindo meu corpo precisando de descanso. Descanse. Eu vou ser a primeira a falar pra você descansar, porque você precisa respeitar o seu corpo também, gente. E uma coisa que você precisa ver também, a depender do treino, tem estilos de treino, eu não vou entrar aqui muito nessa área, porque eu, né, não sou personal trainer, mas conversando com a pessoa que faz meu treino e tal, eu sempre falo, nossa, esse treino aqui ele tá mais pesado, se você fizer isso aqui todo dia, a chance de você ficar até doente é maior. Então, porque você vai se sentir muito cansada, porque você já tem um outro cansaço da vida, aí já vai estar com esse treino aqui que é mais pesado, então treine 4 vezes. E nos outros dias que você queira vir, faça um cardio leve, não faça nenhum cardio correndo, um cardio moderado para forte. Porque vai ficar muito cansativo para você, vai ficar insustentável para você fazer e você não vai ter o objetivo que é o que a gente quer. O objetivo que a gente quer. Então, descanse o seu corpo, descanse a sua mente, seu físico, sua mente, seu emocional, descanse. Mas também não dê voz pra preguiça, não deixe que ela vença de você, porque o cansaço é uma coisa, a preguiça ela é outra. Até isso vai muito na questão da procrastinação. Às vezes você tá ali, nossa, eu tô procrastinando muito, na verdade você tá ali cansado, você precisa descansar. E aí às vezes você vai, nossa, eu tô ali com dor de cabeça, mas eu preciso fazer aquela coisa. Às vezes você nem precisa. Ou você precisa pro dia seguinte, é uma coisa relativamente simples, mas eu quero agilizar isso logo. Só que você tá com muita dor de cabeça. Eu falo, não vou descansar não vou tomar um remédio, não vou descansar, não vou tomar um banho, porque eu preciso agilizar isso. Aí você passa 3 horas ali tentando fazer aquilo e não consegue. E aí você fala, nossa, eu tô procrastinando. Não necessariamente. Você ali, no caso, está cansado. Você está ali sentindo uma dor, um desconforto. Então, isso é uma coisa. Mas, olha, eu me programei para fazer isso aqui. São 2 horas. Eu demoro 40 minutos para fazer isso. Aí você fica, eu vou assistir mais um episódio. Mais um episódio, e mais um episódio, mais um episódio. Quando você já viu, já são 6 horas. Você se programou para fazer isso às 2 e você precisa entregar às 7. Sabe? Então, e aí você fica, eu preciso fazer. E aí você também não assiste o episódio com paz, porque você precisa fazer aquilo, né? E você não tá nem cansado, você só tá procrastinando mesmo. E às vezes é melhor você, ok, eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer porque eu preciso, eu sou uma pessoa adulta, eu faço o que precisa ser feito. E aí eu faço o que eu preciso fazer, e aí depois vai assistir o seu episódio, e aí eu vou assistir com toda a paz do mundo. Porque o que eu precisava fazer, eu já fiz. Então, mais uma vez, eu sei que não é fácil, essa mudança também não é de um dia pra noite, não vou te dizer que é um processo, às vezes é um processo difícil, mas ele pode ser muito mais fácil. Então, esse foi o nosso princípio bônus, o nosso 5º princípio. E é isso, vamos finalizando essa live. Me contem aqui o que é que vocês acharam da live. Gente, sinceramente, estava com expectativas altas para essa live, mas
vocês subiram demais a minha régua agora pra live, porque a troca dessa live foi incrível. Eu vou tirar print, inclusive, aqui das dúvidas de vocês, das coisas que vocês falaram, pra já melhorar a metodologia, ver a dúvida de vocês. E o que é mais incrível é que as dúvidas já estão assim na ponta da minha língua, porque um dia eu estava no lugar que vocês estão hoje, eu também não tinha a melhor das alimentações. Meus treinos, eu falava, nossa, eu acho que eu treino umas 4 vezes. Quando eu fui olhar, eu treinava, na verdade, 2, eu poderia ir mais, sabe? Poderia ir mais, na minha cabeça eram umas 4, 5, e fui olhar na academia, eram 2 vezes que eu tava indo. Essas coisas, gente. Eu também já tive muita dificuldade com essa questão dos deslizes, que o Vitor trouxe muito aqui pra gente. Tô tirando print aqui, gente. Vocês estão mandando coraçãozinho. Lindos. Lindos. Ju, anotei tudo e vou começar e colocar em prática já. Inclusive, durante a live, eu estava anotando umas metas pra 2024. Meu coração. Vocês, ai, gente, vocês são incríveis demais. Maravilhosas. Coisa que a execução, gente, é o que vai mudar. Porque você pode ter o melhor direcionamento, você pode ter o melhor curso, a melhor consultoria, mas o que vai mudar é você aplicar as coisas que foram passadas pra você, os deveres que foram passados pra você. Então, sabe, é o que eu falo, a gente teve aqui uma live maravilhosa, que vai ficar gravada, mas o que vai mudar mesmo, o ainda 2023 de vocês e o 2024, é como vocês vão pegar esses princípios, pegar essas anotações e colocar em prática. É isso mesmo que vai mudar. Tô aqui segurando, gente, porque eu tô tirando print. Tô tirando print da dúvida de vocês. Minha cara ficou super engraçada nesse print. João pegando aqui todos os conselhos. Cadê? Faço no automático. Sério, muito bom. Muito bom demais, gente. E, gente, teve muito spoiler nessa live, vocês não acham, não? Eu tenho certeza que teve. Tem aqui. Maravilhosa. Anotando tudo. Já olha aqui. Anotei, vou colocar em prática. Então é isso, gente, nossa live de hoje, estamos acabando nossa live. Muito obrigada pela participação de vocês, vocês foram incríveis. Eu tenho certeza que é uma live que, como eu falei, vocês pegarem isso aqui e aplicar na vida de vocês, o resultado é uma consequência natural, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima live.